Bom dia! Hoje são 19 de setembro de 2018, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Estou aqui fazendo alguns vídeos com trechos aqui do livro de Allan Kardec, o Decodificador do Espiritismo, seu livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Muito bem, estou aqui pegando alguns trechos e trazendo aqui ao quadro, não é? E comecei a pegar o livro do Allan Kardec, falando sobre suicídio, né? Já fiz aí a exposição. Recebi aí muitos comentários, não é? E fiz vídeos aí em relação a alguns. O internauta Gabriel de Almeida fez um comentário, não é? Eu até falei isso no vídeo anterior. Ele fez um comentário e em um trecho o Gabriel diz que o medo, a ignorância e as falácias são elementos característicos das religiões. E isso é uma grande verdade. As religiões trabalham com o medo, a ignorância, a falta de conhecimento e as falácias, que são afirmações falsas, afirmações errôneas. E estou aqui mostrando com agora o Allan Kardec, alguns trechos aqui do livro dele, correto? E vou mostrar mais uma falácia, mais uma afirmação do Allan Kardec, que é a mesma afirmação de religiosos cristãos, aí eles são iguais, no tocante aos 10 mandamentos, correto? Certinho? Então vamos aqui ao quadro, para que a gente entenda melhor. Certinho? Muito bem. Vou fazer alguns vídeos com o título Kardec e os 10 mandamentos, com base no que ele fala aqui sobre os 10 mandamentos, correto? Vou fazer alguns vídeos aí. Esse aqui é o número 1. Por que não faço tudo de uma vez só? Porque o vídeo ficaria muito longo, não é? Um vídeo aí com 6 horas, eu acho que nem o YouTube aceita. Então vou fracionar, certo, gente? Para que vocês entendam. Muito bem. Vamos mostrar aqui mais uma falácia e uma ignorância do Allan Kardec, por não conhecer leis, correto? O Allan Kardec era formado em letras, professor, e formado em medicina. Ele não conhecia a natureza das leis. Daí ele afirmar essa bobagem que está aqui no livro dele. Certinho, gente? Muito bem. Então veja lá o título. Kardec e os 10 mandamentos, não é isso? Líderes cristãos também, do cristianismo, aqui é espiritismo, né? Líderes cristãos dizem aos fiéis que ali no livro de Êxodo, capítulo 20, existem 10 mandamentos. Isso aí é uma mentira. É uma mentira. Não existem 10 mandamentos. Esse número 10 foi colocado ali, nos 10 mandamentos, porque os hebreus, como qualquer pessoa, os hebreus gostavam também de números, não é? Então você vê que o número 3, por exemplo, é muito citado na Bíblia, o número 3. O número 7 também é muito citado na Bíblia. E o número 10 também, não é? Como exemplo, temos aí 10 mandamentos, as 10 pragas lançadas na lenda bíblica sobre o Egito, 10 pragas, veja aí. Lá no Novo Testamento temos
a parábola das 10 virgens e assim por diante. Então, 10 mandamentos, isso aí foi apenas uma nomenclatura utilizada pelos hebreus para colocar 10 mandamentos, mas não são 10 mandamentos. E vou explicar isso direitinho, correto? Então, vamos aqui. No livro de Allan Kardec, que aí está, o Evangelho segundo o Espiritismo, nas páginas 41 e 42, o Kardec escreve o que está aqui. Veja o que ele escreve na página 41. Diz ele: há duas partes distintas na lei mosaica. A lei de Deus, promulgada sobre o monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Uma é invariável, a outra é apropriada aos costumes e ao caráter do povo, e se modifica com o tempo. E na página 42, ele escreve o que está aqui. Esta lei é de todos os tempos e de todos os países, e tem por isso mesmo um caráter divino. Muito bem. Na página 41, aqui, vou explicar o que está aqui, correto? Depois desse texto aqui, da página 41, na mesma página, o Allan Kardec transcreve aqueles mandamentos, os 10, entre aspas, que estão em Êxodo, capítulo 20. Ele coloca no livro dele lá, esses 10 mandamentos. E aí escreve, esta lei, isto é, os 10 mandamentos, diz ele, é de todos os tempos e de todos os países, e tem por isso mesmo um caráter divino. Muito bem, vamos para cá. Coloquei aqui no quadro o que Allan Kardec afirma aqui, correto? Muito bem. Então ele diz, lei mosaica. A lei mosaica, segundo Kardec, ela se bifurca. Aí está, as duas espécies de lei mosaica. Diz ele, os 10 mandamentos e a lei civil. Ou então, também, lei disciplinar, lei civil. Duas leis aí. Em relação aos 10 mandamentos, o Kardec diz que esses 10 mandamentos, essas leis, foram feitas por Deus, pelo Deus hebreu, correto? E diz também que os 10 mandamentos, essas leis aí, são invariáveis, não mudam jamais. Certo? E que são extensivas a todo o planeta Terra. Não ria, por favor. Léo Adventures, não ria, não ria. Pois bem, o Allan Kardec, repito, ele diz que os 10 mandamentos foram feitos por Deus, pelo Deus hebreu. E que são leis invariáveis. E que são leis que valem para todos os tempos e para todos os países. Correto? Não ria, por favor, não ria. Muito bem. Já as leis civis, que são aquelas leis que estão em Levítico, não é? Em Deuteronômio, fora dos 10 mandamentos, fora daquelas leis que estão em Êxodo 20, diz o Kardec que essas leis civis ou leis disciplinares foram feitas não pelo Deus hebreu, mas por Moisés. Correto? E que essas leis civis, elas são variáveis, elas mudam, elas se modificam com o tempo. E são leis que são apropriadas aos costumes e ao caráter do povo. Correto? E aí no caso do povo hebreu. Muito bem. O que o Kardec afirma aqui, gente, é uma sucessão
de erros, uma sucessão de falsidade, é apenas uma falácia, como diz aí o internauta Gabriel de Almeida, que as religiões reúnem como elementos característicos o medo, a ignorância, que é a falta de conhecimento, falácias, etc. Falácias, afirmações errôneas. Então aqui, o Allan Kardec faz várias afirmações que são irracionais, que não condizem com os fatos. Aqui, em relação às leis, ele escreve puras bobagens, que vou explicar isso aqui ao longo de alguns vídeos, não é? Com o mesmo título. Muito bem. Então, quais são os erros ditos aqui por Allan Kardec? Coloquei aqui, ó, erros de Kardec em relação a essas afirmações dele aqui, correto? Muito bem. O primeiro erro: Deus algum existe. Os deuses são um produto da imaginação humana. É o homem que cria deuses conforme sua cultura. O Deus a que se refere o Allan Kardec, aqui é o Deus da Bíblia, correto? É o Deus que está lá no Velho Testamento, que não é velho para os judeus. Então, o Deus aqui a que Kardec se refere é o Deus hebreu. Ele não se refere aos deuses egípcios daquela época, os deuses criados pelo povo egípcio. Ele não se refere aos deuses criados pelo povo filisteu, aos deuses criados pelo povo cananeu. Não, ele não se refere, ele se refere ao Deus hebreu. O Deus hebreu, obviamente, criado pelo povo hebreu, correto? Então é o homem que cria deuses conforme sua cultura, seus costumes. Então, Deus algum existe. Deus algum fez aí os 10 mandamentos que estão em Êxodo 20. Deus algum faz leis. Deus algum existe. Logo, Deus algum faz leis. Correto? Terceiro erro aqui do Allan Kardec. Ele diz que existem 10 mandamentos. Não, não. Não existem 10 mandamentos. Não há 10 mandamentos. Como vou mostrar aqui ao longo dessa pequena série. Correto? Outro erro do Kardec. Diz ele que os 10 mandamentos são leis que servem para todos os países. Leis para todos os países. Uma loucura. Não existem leis, eu esqueci aqui a palavra, o adjetivo, obrigatórias. Não existem leis obrigatórias para todos os países. Não. Isso é uma loucura do Allan Kardec, porque ele não conhece a natureza das leis. Ele diz que os 10 mandamentos são leis que obrigatórias, leis para todos os tempos e para todos os países. Uma loucura. Cada país com suas leis, cada povo criando suas leis, e leis que não podem ser obrigatórias para outros países, para outras localidades, correto? O outro erro aqui: nem todas as leis são para todos os tempos. O Kardec diz que essas leis aí, que compõem os 10 mandamentos, são leis para todos os tempos. Uma completa ignorância. Até mesmo na Bíblia, a gente vê as mudanças em relação a essas leis dos 10 mandamentos. Até mesmo dentro do mundo hebreu. Correto? Então não existe lei alguma para todos os tempos, como diz aqui o Allan Kardec. Nem todas as leis são para todos os tempos, como coloquei aí. Nem todas. Correto? Muito bem. E o outro erro aqui do Kardec.
Ele diz que Deus é perfeito. Que Deus é perfeito, né? O Deus hebreu. E que um Deus perfeito fez essas leis aí, 10 mandamentos, perfeitas, as leis. Isso é uma loucura. Só mesmo a cabeça de um religioso para ficar tão cego assim. Na verdade, esses 10 mandamentos, que não são 10, esses 10 mandamentos são leis, ao contrário do que diz o Allan Kardec, são leis profundamente injustas, são leis intolerantes e leis pessimamente elaboradas, redigidas. E por que isso? Porque o povo hebreu não tinha o conhecimento que nós temos hoje. Existe um internauta que escreveu para mim, o Francisco Português. Ele escreveu para mim dizendo que ele gostaria de ler a Bíblia e não sentir vontade de rasgá-la. Diz o Francisco Português que quando ele está lendo a Bíblia, ele tem vontade de rasgar esse livro, devido às bobagens que estão na Bíblia. E ele perguntou a mim o que é que ele pode fazer, Francisco Português, para ler a Bíblia como eu leio, sem querer rasgá-la. E eu escrevi para o Francisco Português, ele não pode jamais ter raiva, ódio da Bíblia. A Bíblia, aquele conjunto de livros, é muito importante. Todos os livros são importantes. E a Bíblia, com mais razão ainda, porque é um livro, um conjunto de livros muito antigos. Então mostra a ignorância daquele povo. Um povo que vivia mergulhado em lendas, mitos, alegorias, deuses, anjinhos, demônios, essas bobagens aí. Então eu disse ao Francisco Português, e digo agora, que ele deve ver a Bíblia como um livro importante. Eu entendo a raiva dele, mas a raiva dele não pode ser contra o livro, a Bíblia. Eu entendo a raiva dele. A raiva dele é contra líderes religiosos que enganam os fiéis, mostrando que a Bíblia é um livro, entre aspas, sagrado, e que a Bíblia é um manual de bons costumes. Então, o Francisco Português deve fazer essa diferenciação. Não trazer aquela raiva em relação aos líderes religiosos que enganam os fiéis, trazer essa raiva para a Bíblia. Não. A Bíblia é um conjunto de livros maravilhosos que retratam a ignorância daquele povo. É história também. Então ninguém pode ter raiva da Bíblia. Líderes religiosos deturpam a Bíblia para ludibriar os fiéis. Então, eu vou mostrar em poucos vídeos, certo? Para que não fique longo, o que está aqui. Que a verdade é o que eu digo aqui, e não o que afirma o Allan Kardec. Então, vamos agora para o segundo quadro. E eu vou terminar o vídeo com o segundo quadro. Depois farei mais vídeos ainda com esse título aqui, mostrando os erros de Kardec, correto? Então, para que você entenda, vou mostrar aqui o primeiro erro de que não são 10 mandamentos, como diz o Kardec. E vou mostrar aqui o que ele fez para chegar a 10 mandamentos, correto? E vou mostrar que os 10 mandamentos são leis, ao contrário do que diz o Kardec, são leis injustas, intolerantes e leis pessimamente elaboradas. E mal elaboradas por quê? Porque foram feitas não por um Deus perfeito, mas por um povo que não tinha o conhecimento, que não tinha o avanço como nós temos hoje. Certinho? Então vamos ao segundo quadro. Neste vídeo, como falei, para não ficar um vídeo muito longo, vou apenas mostrar que não existem 10 mandamentos lá em Êxodo capítulo 20, como diz aí o Allan Kardec e outros cristãos, né, lá no cristianismo.
não há 10 mandamentos. Muito bem. Na página 42 de seu livro, o Kardec, ele vai numerando cada mandamento, correto? Eu coloquei aqui apenas os principais para chegar ao 10º. Então ele coloca o 5º mandamento, 6º, 7º, 8º, o 9º e o 10º mandamento, correto? Muito bem. Aí o 5º mandamento ele coloca: não matarás. O 6º, não cometerás adultério. O 7º, não furtarás. O 8º, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O 9º, não desejarás a mulher do próximo. O 10º mandamento, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem outra coisa alguma que lhe pertença. Correto? Então, o Allan Kardec chegou aqui aos 10 mandamentos. Correto? Agora vejamos a Bíblia. Em Êxodo, capítulo 20, versículo 17, temos: não desejarás a casa do teu próximo, não desejarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Correto? Isso aqui está no versículo 17 de Êxodo 20. Correto? Correto? Muito bem. Aqui o 10º mandamento lá na Bíblia. Agora, qual foi a malandragem? Qual foi aqui a malandragem para o Allan Kardec chegar aos 10 mandamentos? Porque não há 10 mandamentos. Mas qual foi a malandragem que o Allan Kardec fez uso aqui para chegar ao 10º mandamento? Qual foi, gente? Veja, 9º mandamento, ele diz, 9º mandamento: não desejarás a mulher do próximo. Correto? Ele diz: não desejarás a mulher do próximo. Vamos aqui, onde é que está? Aqui, não desejarás a mulher do teu próximo, não é isso? Está aqui no versículo 17. No 10º mandamento, que não é 10 também, lá na Bíblia, versículo 17, está lá: não desejarás a mulher do teu próximo. Aí o Kardec, o que é que ele faz? Ele divide, ele divide o versículo 17 em 2 para chegar aos 10 mandamentos. Veja a malandragem dele. Divide aqui, o que é apenas um mandamento, ele divide em 2. Ele pega essa parte aqui, não desejarás a mulher do teu próximo, e coloca essa parte aí como o 9º mandamento. E a parte restante, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva. A parte restante, ele coloca como o 10º mandamento. Viu aí a malandragem? Porque não existem 10 mandamentos. Não existem. Para chegar a 10 mandamentos, só mesmo fazendo uso de malandragens. E aqui o Kardec fez. Dividiu o que está em apenas um versículo na Bíblia, ele dividiu em 2 para chegar ao 10º mandamento, porque não chegaria. Entendeu, gente? A malandragem? E aqui está repleto de erros, que aí vou mostrar em outros vídeos, correto? Então você vê que o internauta Gabriel de Almeida tem toda a razão quando diz que o medo, a ignorância, o desconhecimento e as falácias, afirmações errôneas, afirmações enganosas, tudo isso faz parte das religiões. E aqui está o exemplo.
Vamos terminar com Elvis Presley cantando Love Me Tender. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I love you sweet. Muito obrigado.